Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom e abençoado dia. A paróquia São Cosme e São Damião se alegra no dia de hoje, dia dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Festeja já celebrada em Roma em século V, pois nesse dia é o aniversário de uma basílica em honra do arcanjo Miguel. Depois da reforma litúrgica, recomendada pelo Concílio Vaticano II, acrescentou-se a memória dos demais arcanjos e de todas as potências incorpóreas. Honrando os arcanjos, exaltemos o poder de Deus, Criador do mundo, visível e invisível, pois resulta em glória para vós a honra que prestamos a eles como criaturas dignas de vós, e a sua inefável beleza. Vós mostrais como sois grande e digno de ser amado sobre todas as coisas. Reunimos-nos hoje também com o nosso pastor Dom Orani, como Vicariato Norte em ação de graças pelo ano do laicato. Cristãos leigos e leigas, sujeitos na igreja em saída, a serviço do reino. O papel do leigo na missão total da igreja é compartilhar a responsabilidade de anunciar e agir, de ser sal da terra e luz do mundo. É dever de todos os chamados missionários. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O zelo missionário é fruto da fé e da caridade. E por fim, agradecemos a Deus o encerramento dos festejos dos nossos padroeiros, os irmãos gêmeos e médicos, São Cosme e São Damião, que contou com a participação de todos os fiéis leigos e leigas. Cantemos o cântico de entrada, recebendo o presidente desta celebração eucarística e todos os demais celebrantes. Chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no ano do laicato e nós temos a oportunidade a cada mês de celebrar a Eucaristia com os leigos e leigas de um vicariato, e hoje temos a oportunidade de celebrá-la aqui na paróquia de São Cosme e São Damião, que festejou no último dia 26 a data dos padroeiros. E ao mesmo tempo lembrar que serão dois leigos, os primeiros séculos da igreja, médicos, que passaram a vida fazendo bem aos outros, mostrando assim o papel dos leigos desde o início da igreja. Portanto, ao celebrarmos os leigos e leigas que aqui nesse vicariato levam adiante a missão, nós lembramos de São Cosme e São Damião, que realmente como leigos e leigas marcam também todos nós nesse tempo tão necessário dessa presença da igreja no mundo. Saudamos ao Padre Aldo,
nosso vigário episcopal, que nos acompanha nessa manhã e que, junto com os leigos e leigas do vicariato, celebramos justamente essa missão de sujeitos de igreja em saída, anunciando o reino de Deus e, ao mesmo tempo, pelo testemunho de sal da terra e luz do mundo. Nós também comentamos o Padre Walter, o pároco, o Padre Ravi, que também é residente aqui, que nos acolhem aqui, que estão trabalhando bastante ainda este final de semana, continua um pouco as festas São Cosme e São Damião. Porém, hoje nós celebramos a festa dos Santos Arcanjos, São Miguel, Rafael e Gabriel. Os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael lembram essa presença de Deus na vida do povo, totalmente a corte angélica, e são chamados de anjos ou arcanjos quando tem uma missão, quando tem uma função. Portanto, lembramos dos arcanjos no dia de hoje, e que também é o dia em que o Papa anuncia ao mundo o tema do Dia Mundial das Comunicações. Nós colocamos, portanto, mesmo todas as intenções de cada um de vocês que estão aqui, todos os sacerdotes, diáconos, celebramos na memória também diácono Hilário Félix, falecido ontem, será sepultado hoje, né? E todos os nossos irmãos e irmãs consagrados e consagradas, da irmã também, da concepcionista da ajuda, que faleceu ontem também, e todos aqueles que me pediram orações, todos aqueles que passam pela necessidade e pela dificuldade. Pedimos também, meus irmãos e irmãs, para que cada vez mais sejamos a igreja em saída, que anuncia o reino de Deus e proclama boa notícia já nesse final do mês da Bíblia, celebrando no domingo, né, o Dia Nacional da Bíblia, quando celebraríamos o dia de São Jerônimo, se não fosse domingo. Portanto, com todos esses sinais, peçamos ao Senhor que nos ilumine hoje com a sua palavra e nos ajude a viver com intensidade a Eucaristia que celebramos, e todos aqueles que participam de perto e de longe, os paroquianos, os que vieram de outras paróquias nesse dia do laicato do Vicariato Norte, e os que nos veem e ouvem pelos meios de comunicação, pela Rede Vida de televisão, que gera imagem e som para a Rede Nazaré de televisão, para a Web TV Redentor, para a Rádio Catedral do Rio de Janeiro e Rádio Canção Nova do Rio de Janeiro, a quem nós cumprimentamos e desejamos que possam participar conosco deste momento que iniciamos com o nosso ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazei sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Apocalipse de São João. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos os que viveis nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa bondade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou:
Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nas celebrações que nós participamos nesses dias, principalmente aqui na paróquia São Cosme e Damião, nós vemos a atuação dos leigos e leigas desde os inícios da igreja e que fazem a diferença na sua presença, na evangelização, no testemunho. Eles como mártires, mas também como médicos, que passam fazendo bem e o fazem por causa de Jesus Cristo, demonstram para nós toda a missão bonita e bela e importante dos leigos e leigas, que nos colocamos, meus irmãos e irmãs, diante daquilo que nós celebramos hoje também, de toda essa corte celeste, onde dizemos que Deus criou todas as coisas, tanto o que nós vemos nesse mundo, como também todas as criaturas celestes que cantam os louvores de Deus, querubins, serafins, tronos, dominações, e que quando exercem uma missão, têm um trabalho, também recebem nomes, como no caso dos arcanjos que hoje nós celebramos, Gabriel, Rafael e Miguel. E na leitura do Apocalipse nós vemos justamente falar de Miguel, que vence o anjo do mal, o maligno. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, vemos que eles nos trazem grandes notícias, como Gabriel, a grande notícia do anúncio a Maria, que será a mãe do Filho de Deus, ou Rafael, aquele que vai falar da cura de Tobit. Enfim, nós vemos que exerce a sua missão. E são mensageiros de Deus, como diz São Gregório. E alguns são colocados também para estarem conosco, irem à nossa frente, a nos guardarem, cuja festa iremos celebrar no próximo dia 2, os anjos da guarda. Então nós nos movemos, meus irmãos e irmãs, nesse clima. Assim é que a cada missa, na hora do prefácio, nós concluímos, antes de cantarmos o Santo, 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 que nós cantamos, estamos diante dos anjos, anjos e santos em toda a liturgia, como inclusive foi o refrão do Salmo de Resposta, que nós cantamos e louvamos o Senhor diante dos anjos. Portanto, falar de leigos e leigas dentro de uma festa dos arcanjos, e no dia também que o Papa anuncia o tema do Dia Mundial das Comunicações, já que também leva também boas notícias para tantas pessoas, nós vemos a necessidade no mundo de hoje que se afasta de Deus, que perde os valores do eterno, que só vive no imanente, naquilo que pode apalpar, que pode ver, e não crê no transcendente, e não tem esse passo da fé. Sem dúvida que os leigos e leigas têm uma grande missão.
que levou São Cosme e São Damião, enquanto homens de Deus, a viverem diante dos anjos e a fazerem o bem às pessoas, como médicos que eram e leigos. Lembra para nós, meus irmãos e irmãs, que olhar e ver o mundo com os olhos do Senhor faz essa diferença, e faz também com que nós vivamos a comunhão entre nós, a unidade entre nós, já que cantamos, louvamos, celebramos diante dos anjos, em especial aqueles que nos trazem grandes notícias, como os arcanjos. E vemos, meus irmãos e irmãs, que essa presença de Deus está muito próxima de nós, muito vizinha a todos nós, e que ao mesmo tempo nos faz conviver como irmãos e irmãs. O clero, os leigos e leigas, uma igreja de comunhão e de unidade, onde não se disputam poderes de quem manda mais, de quem quer realmente fazer dominações, mas sim de quem quer servir, de colocar-se a serviço. Portanto, ao celebrarmos os arcanjos hoje, pensamos de um lado que nós saibamos ouvir também as grandes notícias que o Senhor nos dá, a boa notícia da salvação em Jesus Cristo nosso Senhor, como Gabriel deu a grande notícia a Maria, e outras notícias também, como também deu a Isabel, que também o Senhor presente no meio de nós, através dos seus anjos, o seu arcanjo Rafael, possa nos trazer também a cura, para que nós possamos enxergar, ver as coisas de Deus, e ao mesmo tempo, pela ação do Espírito Santo, nós possamos ver também o anjo que quem como Deus, Miguel, que vem nos defender de todos os males que estão rodeando a nossa vida e cada um de nós. E confiando nos anjos e santos que diante de Deus cantam os louvores de Deus, que nós vivamos já nesse mundo como se vivêssemos na eternidade. É isso que nós rezamos a cada prefácio de missa, é isso que nós celebramos sempre a cada liturgia diante dos anjos, como nós hoje mesmo rezamos no Salmo de Resposta. É isso que faz também, meus irmãos, a diferença, a maneira de ser, de comportar, de caminhar como igreja, de viver essa comunhão entre nós. Em tempos difíceis como os atuais, de muitas polarizações, muitos ódios, muitas divisões, uns contra os outros, os cristãos são aqueles que vivem essa comunhão naquilo que é essencial, na mesma fé, no mesmo batismo, cantando louvores diante dos anjos, junto de Deus, e ao mesmo tempo respeitando a diversidade de opiniões, de ideias, que as pessoas na sua liberdade podem ter, enquanto não se tratar de dogmas ou de questões fundamentais para a nossa fé. Portanto, é uma oportunidade do Vicariato Norte, cujos leigos e leigas hoje que se reúnem aqui na paróquia São Cosme e São Damião, de pedir também que cada um de nós possa ver nesses dois sinais, nesses dois leigos médicos que viveram a sua fé a ponto do martírio e foram sinais dessa presença de Deus através do bem que fizeram, e ao mesmo tempo cantando e louvando ao Senhor diante dos anjos e santos, e vendo esses que nos trazem grandes notícias, da boa notícia, ou de cura, ou de vencer o maligno, né, de nos defender contra todo o mal, de podermos também caminhar nessa igreja, presente nesse mundo, tão às vezes descrente de tantas coisas, mas testemunhando em quem nós cremos, e que cada vez mais, seguindo a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós o anunciemos, nós o proclamemos a todas as pessoas, não só através de nossas palavras, não só através de nossos escritos, não só através de nossos livros, não só através de nossos vídeos, mas pelos gestos concretos de cada dia, de fraternidade, de entendimento, de paz, de confiança mútua, experiência de Deus uns para com os outros. Temos certeza que a Arquidiocese, com seus 8 vicariatos, mais as foranias e as paróquias, com todos os leigos e leigas, que são a grande maioria, 99% de toda a nossa Arquidiocese, caminhando na fé, diante dos santos e anjos, vivendo, sabendo essa presença próxima do Senhor, saberá também nossa Arquidiocese a conviver leigos e leigas, junto com o clero, nessa comunhão, que
que essa cidade tanto necessita. Pessoas que vivem na igreja porque optaram por Jesus Cristo, se encontraram com Jesus Cristo, se convertem a Cristo pelo seu batismo e dessa forma caminham na fraternidade, sabendo se perdoar mutuamente, se ajudar mutuamente e crescer na fé. Essa faz a diferença. Aí faz o jeito de ser, o testemunho através da vida, da comunhão, da unidade e da fraternidade que nasce da mesma fé, do mesmo batismo. Que os leigos, cuja paróquia hoje celebramos, Cosme e Damião, inclusive estão inseridos na oração eucarística primeira, né, na citação também dos santos, mártires, nos ajudem também a vivermos cada vez mais nessa comunhão e que os leigos e leigas desempenhem a sua missão. E que nós, meus irmãos e irmãs, ao celebrarmos os arcanjos, sejamos também os grandes comunicadores das boas notícias, das curas, de ver realmente que nós, com o Senhor, nós também não nos deixamos sujeitar ao mal, para podermos anunciar essa boa notícia da salvação para todos. Que São Miguel, Gabriel e Rafael, que hoje nós celebramos, possa ser um sinal colocado na nossa vida, no horizonte da nossa vida, para nos chamar sempre à busca de cada vez mais de vivermos diante de Deus, cada dia e cada instante da nossa vida, e assim não só na igreja, mas na família, na sociedade, sermos grandes anunciadores dessas boas notícias. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos agora nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus Santo, que mandastes os anjos para proteger nossos passos, conduzi vossa igreja pelos caminhos do amor e do bem. Sede bendito para sempre, Senhor. Pai de bondade, a quem os anjos contemplam dia e noite, concedei aos ministros ordenados manifestar sem cessar vossa face misericordiosa. Sede bendito para sempre, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que enviastes os anjos para anunciar vossas maravilhas, ajudai os cristãos leigos e leigas a proclamar com fé vossa bondade. Sede bendito para sempre, Senhor. Deus misericordioso, que nos deste vosso Filho, fazei que a humanidade aprenda dele a edificar vosso reino de amor e justiça. Sede bendito para sempre, Senhor. Deus eterno, cujos filhos e filhas serão como anjos no céu, dai-nos ao longo desta vida a pureza de mente e de coração. Seja bendito para sempre, Senhor. Deus, nosso refúgio e força, sois a fonte da compaixão, atendei às súplicas de vossa igreja, para alcançarmos com segurança o que pedimos com fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Rendemos graças a Deus pela presença dos anjos na vida da igreja e na nossa caminhada pessoal. Com o auxílio deles, apresentemos ao Senhor nossas oferendas do pão e do vinho. Nós estamos aqui na paróquia de São Cosme e São Damião, que comemorou o seu padroeiro, né? Nós temos aí um problema, né? Quer dizer que houve uma mudança no calendário e São Cosme e São Damião é comemorado hoje no calendário geral no dia 26, né? No extraordinário no dia 27. Então o que se faz aqui na paróquia? Celebra nos dois, né? Inclusive porque tem grande afluência de povo. E como citou Dom Arani, neste ano do leigo, que vemos tantos leigos ocupando assim posições dentro da igreja, nos ajudando tanto em vários sentidos, não é? Inclusive no ensino, não é? Nós temos aí em vários departamentos de cultura religiosa, departamentos também de religião, de colégios, muitos leigos que trabalham e trabalham muito bem, mas devem ter sempre a coragem de afirmar a fé católica sem ambiguidades, né? Nós temos algumas coisas interessantes, alguns dos melhores cursos hoje de latim, né? Feitos pela internet, são feitos por leigos.
E acreditem, leigos bastante jovens, na faixa de 30, 32, 34 anos. São hoje os que dão aula. Se vocês colocarem na internet, procurar em curso de latim, vamos encontrar aí vários professores nessa faixa de idade que trabalham muito bem. E assim também outros de cultura católica, de história da fé cristã. Nós temos um trabalho muito bom realizado pelo professor Felipe Aquino há vários anos, né? Um abraço aí. Então, vamos honrar aí o trabalho dos nossos leigos, inclusive porque eles nos ajudam fazendo o que eles podem fazer para que nós possamos fazer o que a gente tem que fazer. Disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos apresentamos, ó Deus, com nossas humildes preces, essas oferendas de louvor. Fazer que, levadas pelos anjos à vossa presença, sejam recebidas com agrado, que obtenham para nós a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em toda parte e não cessar de engrandecer-vos, Senhor o Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. É a vós que glorificamos ao louvarmos os anjos que criastes e que foram dignos do vosso amor. A admiração que eles merecem nos mostra como sois grande e como deveis ser amado acima de todas as criaturas. Pelo Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, louvam os anjos a vossa glória, as dominações vos adoram, e reverentes vos servem potestades e virtudes. Concedei-nos também a nós associar-nos à multidão dos querubins e serafins, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Orani João, seus bispos auxiliares e eméritos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, aos santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus,
preparados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Paroquial, né, para tomar um café. Eu encontrei com a mãe do Padre Walter, Dona Aparecida, que a mesma coisa, a primeira coisa que disse que assistia o nosso programa sempre, assistia sempre o Rio Celebra. Quer dizer, hoje de forma especial, porque seu filho está aí, a sua paróquia também onde ela mora. Mas na Dona Aparecida hoje eu queria também cumprimentar todas as senhoras que nos escutam e que são uma força imensa para a igreja no Brasil, pela sua oração, pela sua constante, pelo seu acompanhamento também. Obrigado a todos pelo acompanhamento aqui no nosso Rio Celebra. Hoje o Santo Padre também, na previsão do começo, né, do mês do Rosário, na segunda-feira nós começamos o dia das missões e do Rosário, né? São as duas coisas. Por que missão e Rosário? Porque Santa Teresinha, dia de Santa Teresinha também padroeira das missões, né? Ela é padroeira das missões, não saiu do seu convento, mas está do lado do grande São Francisco Xavier como padroeira das missões. Então a gente pode também trabalhar pelas missões. Quem não pode ir para longe, quem não pode viajar, quem não tem condições, que não pode empreender um programa missionário autêntico, pode também sempre seguir assim, fazer a sua oração. E na oração, esse mês do Rosário, o Santo Padre Francisco nos estimula a duas orações, a acrescentar ao Rosário duas orações. Uma já conhecida, antiquíssima, século II, é a segunda oração mariana mais antiga depois da Ave Maria. Foi encontrada em cacozinhos assim, escritas em lajotas de cerâmica. É o Subtum Presidium. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E a outra é bem mais recente, é do finalzinho do século XIX, composta pelo Papa Leão XIII, e que o Papa Francisco pede que seja recitado junto com o Rosário durante todo o mês do Rosário. E muita gente pode estender essa vontade do Papa e continuar depois do mês do Rosário, né? Que é a oração de São Miguel Arcanjo, né? Por isso o Papa lançou nesse dia. E é Sancte Michael Arcangele, defende-nos in prelio. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, suplicamos, e vós, príncipe da milícia celeste, São Miguel, né? Príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno, Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Então, nesse mundo, nessa situação de tantos males, de tantos atentados à fé cristã, atentados à vida, não é? Nós estamos aí também na semana, começando a semana Defesa da Vida. Vamos defender a vida, não é? Vamos defender em todas as áreas, vamos expressar a nossa vontade também no mundo da política, dizendo que nós queremos a vida desde a sua concepção até a sua morte natural, defendendo-nos contra todos os males, protegendo o equilíbrio do Brasil do flagelo do aborto e tudo mais. Então, em todas essas situações, vamos pedir a Deus que nos defenda e que mande São Miguel Arcanjo com todas as milícias celestes para precipitar Satanás e todos aqueles que procuram perder as almas. Na força do pão do céu, dai-nos, ó Deus, sob a proteção dos vossos anjos, progredir no caminho da salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. Nosso Igreja Episcopal tem uma palavra para os leigos e leigas aqui do Vicariato Norte. Vossa Eminência Cardeal Dorani, nosso pastor maior, Padre Valdo, pároco desta paróquia, São Cosme e Damião, demais sacerdotes,
diáconos, semaristas, queridos irmãos leigos, neste ano dedicado de modo especial a vocês, e falo aqui do Vicariato Norte, que é o nosso vicariato, composto por 40 paróquias. Nós somos convidados, vocês são convidados de modo especial, como leigos, neste ano, a vocês dedicado a serem os grandes protagonistas, ou seja, alguém que ocupa um lugar especial na vida da igreja. E esse protagonismo, ele deve ser revestido de modo especial por uma autêntica vida baseada, fundamentada, alicerçada, nutrida pela palavra de Deus, para que sejamos discípulos missionários autênticos. Esse é o grande legado que neste ano do laicato, vocês de modo especial são convidados a deixar ou dar continuidade à vida da nossa igreja, continuarem sendo discípulos missionários autênticos. E é uma grande alegria para nós, neste ano a vocês dedicado, como leigos e leigas, que são convidados a continuarem sendo sal da terra e luz do mundo. Maria, Nossa Senhora, ela foi a primeira cristã, a primeira grande missionária, a primeira que compreendeu o que é ser sal da terra e o que é ser luz do mundo, uma vez que ela gerou em suas entranhas a própria luz do mundo, seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Maria não só gerou a luz do mundo, mas ela também soube ser esta luz do mundo para todos nós, como nós somos convidados a continuar sendo essa luz do mundo para nossos irmãos e irmãs. E Maria também foi esse sal que ocupa sempre um lugar, muitas vezes insignificante, nos supermercados. O sal no supermercado sempre se encontra na última prateleira, lá nos fundos de cada supermercado. Mas nós sabemos que ele tem a sua grande importância, porque uma comida sem sal se torna uma comida insossa. Uma igreja que não possui esse sabor, o sabor da alegria, o sabor de uma fé sólida, viva, consistente, com certeza é uma igreja insossa, é uma igreja sem sal. É por isso que o Dorani nos lembrava, apresentando São Cosme e Damião, esses dois grandes leigos que souberam ser assim também, como leigos, sal da terra e luz do mundo para todos nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que nós jamais nos desanimemos diante desse grande desafio, neste mundo em que estamos inseridos, diante de tantas adversidades, diante de tantos desafios que a cada dia enfrentamos. O importante é não deixar de sermos para os nossos irmãos sal da terra e luz do mundo. Há pouco de tempo dizia para os coordenadores pastorais do nosso Vicariato Norte, que vocês, antes de se tornarem coordenadores, antes de coordenarem qualquer pastoral, ou antes de assumirem qualquer título que lhe foi atribuído, ou qualquer missão ou função que lhe for atribuída, não esqueça de serem cristãos, primeiro cristãos. Um pai, antes de ser pai, se ele se preocupar em ser cristão, ele será um bom cristão pai. A mãe que se preocupa em ser primeiro cristã, tenha certeza será uma cristã mãe, e uma grande cristã mãe. Da mesma forma o sacerdote só será com certeza um sacerdote verdadeiramente pastor, se ele for verdadeiramente e se preocupar em ser primeiramente cristão. Se for um bom cristão, será com certeza um bom sacerdote. Se for um bom pai, um bom cristão, com certeza será um bom pai. Se for uma boa cristã, será uma boa mãe. Assim foi Maria, assim foi José, assim foi São Cosme e Damião, que se preocuparam com certeza
antes de tudo, de serem cristãos autênticos de verdade, para que assim pudessem se tornar cristãos, discípulos, missionários de verdade. Que cada um que está aqui possa assumir a graça que receberam pelo batismo, de se tornar e darem continuidade, e deixar esse grande legado para os seus filhos, para os seus netos e para a futura geração, uma igreja que de fato vive autenticamente o Evangelho. Esse é o grande legado, a autenticidade cristã, como discípulos missionários, que a igreja neste ano a vocês dedicado, o ano do laicato, que a igreja de modo especial espera que esse fruto, que esse legado possa assim fortalecer cada vez mais a vida da nossa igreja. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Seja bendito o nome do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.